Fala galera, e no Internacional eu quero repercutir uma entrevista muito interessante do meia Oscar para a Folha de São Paulo. E ele falou sobre o seu futuro. Vai ficar no futebol chinês? Irá para os Estados Unidos, na Major League Soccer? Talvez retorne ao futebol europeu? Futebol brasileiro, como é que entra o Inter nesta parada? Todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, Oscar concedeu essa entrevista bem importante para a Folha de São Paulo nos últimos dias. E ele disse que, de fato, está deixando o futebol chinês ao fim de novembro. E os motivos que ele alega para deixar a China são os seguintes: ficar perto da família, até porque a sua mãe está ficando idosa e também as suas irmãs tiveram filhos. E ele quer aproveitar esses momentos em família, e a China, por óbvio, é muito distante do Brasil. Uma viagem aqui do nosso país até a China, ela dá mais de 30 horas. É, de fato, uma epopeia até chegar lá no país asiático. E muito se pergunta sobre o Internacional, porque o presidente Alessandro Barcelos, ele não esconde que sempre observa de perto os passos do meio-campista. E até nessa entrevista também, ele confidenciou que tem aí algumas propostas que já recebeu de outros clubes, incluindo também o futebol brasileiro, e que em breve vai tomar a sua decisão. Ainda sobre o Inter, sim, o presidente Barcelos conversa diretamente com o jogador. Até o ex-técnico Eduardo Cudê, do Internacional, ainda neste ano concedeu uma coletiva após aquela vitória diante do São Luís de Juí pelo Campeonato Gaúcho, que estava incomodando demais o Giuliano Bertolucci, que é o seu agente, por coincidência, o mesmo do Thiago Maia, para que ele viesse a aceitar uma oferta do Internacional. Mas não é bem assim essa história do futebol brasileiro, tá? A informação que eu tenho é a seguinte: que Oscar, ele dará total prioridade a dois mercados em um primeiro momento: a Major League Soccer dos Estados Unidos e também a Europa. O Oscar, para que vocês tenham uma ideia, ele recebe na China 10 milhões de reais por mês. É isso mesmo que eu disse, 10 milhões de reais por mês. É claro que no futebol brasileiro este é um salário impraticável, não tem como nenhum clube do Brasil pagar o que ele recebe na China. Então, o Oscar, ele não está disposto, por mais que publicamente ele não diga isso, a abrir mão de receber dinheiro. E por isso ele vai, em um primeiro momento, ouvir ofertas ainda maiores, tanto da Major League Soccer dos Estados Unidos, depois do futebol europeu, para só aí o futebol brasileiro. Em caso de não acerto com os clubes aí dos Estados Unidos e também da Europa, aí abriu o leque pro Brasil. E aí entra o Inter na parada, mas não só o Inter, tá? O Flamengo, ele esteve muito próximo do jogador o ano passado, só que acontece que o seu clube na China não o liberou, porque já existia um acerto muito bem encaminhado entre Oscar e Flamengo, Flamengo e Oscar. E sobre este atleta no Internacional, é muito mais um sonho do que uma realidade concreta. Eu preciso ser sincero aqui com os colorados que me acompanham neste espaço e trazer a informação que eu tenho. Então, em resumo, Oscar, em primeiro momento, vai ouvir propostas ainda maiores e ainda mais ofertas dos Estados Unidos e também da Europa, para só depois abrir o leque
no futebol brasileiro, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.